Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 30 de outubro, damos continuidade à nossa jornada bíblica, esta viagem que estamos fazendo pelo livro dos Atos dos Apóstolos, acompanhando a evolução das primeiras comunidades cristãs, como que eles foram se aprofundando na vivência do seguimento a Jesus Cristo. Vamos então preparar-nos para a nossa reflexão do dia de hoje, abrindo nossos corações, abrindo nossa mente, nos colocando à disposição de Deus para acolher a sua palavra. Rezemos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho numa igreja em saída, de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. O nosso texto bíblico hoje está no capítulo 8, nos versículos 9 a 25, que diz o seguinte: Havia nessa mesma cidade um homem chamado Simão, que há muito tempo praticava a magia e impressionava o povo da Samaria, fazendo-se passar por pessoa importante. Todos, pequenos e grandes, davam ouvidos a ele, dizendo: Este homem é o poder de Deus, poder que se chama o Grande. Eles lhe davam atenção, porque fazia muito tempo que Simão os impressionava com as suas artes mágicas. Quando acreditaram em Felipe, que anunciava a boa nova do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, homens e mulheres se faziam batizar. O próprio Simão também acreditou, e depois de batizado, estava sempre com Filipe, admirando-se ao ver os sinais e grandes prodígios que se realizavam. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ao ouvir que Samaria tinha acolhido a palavra de Deus, enviaram para eles Pedro e João. Estes, descendo até aí, rezaram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha vindo sobre nenhum deles, mas tinham sido batizados apenas em nome do Senhor Jesus. Então impunham as mãos sobre eles e recebiam o Espírito Santo. Quando Simão viu que o Espírito era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Deem a mim também este poder, para que receba o Espírito Santo todo aquele sobre quem eu impuser as mãos. Mas Pedro lhe respondeu: Pereça junto com seu dinheiro, porque você acreditou que podia comprar com dinheiro o dom de Deus? Não há para você parte ou lugar nisso tudo, porque sua consciência não é correta diante de Deus. Arrependa-se dessa sua maldade e reze ao Senhor para que lhe seja perdoado esse desejo do seu coração. Pois eu vejo que você está no fel da amargura e nos laços da injustiça. Simão respondeu: Rezem por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que vocês acabam de falar. Depois de terem dado testemunho e terem anunciado a palavra do Senhor, eles voltaram a Jerusalém, anunciando a boa nova a muitos vilarejos dos samaritanos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na mesma cidade que Filipe evangelizara, vivia Simão. Era mágico, isto é, um fabricante de ilusões. E, iludindo o povo, certamente conseguia muito dinheiro. O povo não consegue ver o que o mágico faz, e por isso pensa que ele tem poder divino e se deixa enganar. Filipe torna-se um concorrente, e Simão logo adere à fé cristã, certamente porque estava perdendo o público, pois o que Filipe fazia não era mágica, e sim a verdadeira manifestação do Evangelho que liberta. O que desejava Simão? Suas intenções não eram certamente evangélicas,
pois o fato de não se separar de Filipe mostra que ele queria alguma coisa. Somar o prestígio que já possuía com o prestígio de Filipe? Conseguir mais dinheiro? O episódio é intercalado pela vinda de Pedro e João a Samaria. Como podemos ver, de Jerusalém os apóstolos exerciam controle sobre as regiões evangelizadas. Ao que parece, os evangelizadores anunciavam a palavra e administravam o batismo, mas o dom do Espírito era reservado à igreja de Jerusalém. Seria já um antecedente do sacramento da Crisma? Difícil dizer. Um controle do poder? Também difícil de ver claro. O fato é que a presença dos apóstolos nas novas comunidades era muito importante. Quando Simão vê que os apóstolos impõem as mãos e os samaritanos recebem o Espírito, então aparece sua verdadeira intenção. Certamente, o dom do Espírito apresentava sinais visíveis no comportamento das pessoas. E Simão quer ter o mesmo poder de impor as mãos e comunicar o Espírito. Oferece dinheiro em troca desse poder. E aqui temos um caso semelhante ao de Ananias e Safira. Lauda a mentira por dinheiro, a fim de ter prestígio. Aqui certamente o de comprar o poder para conseguir mais dinheiro. Com isso, Simão estaria de posse de uma mágica que seria eficiente em termos financeiros. A resposta de Pedro é radical. Pereça você junto com seu dinheiro, pois você pensou que podia comprar com dinheiro aquilo que é dom de Deus. Pedro condena dois erros. O que é dom de Deus não pode ser comprado, nem ser vendido, ou seja, não pode ser objeto de comércio. É uma crítica severíssima à Igreja e a qualquer religião que angariasse capitais graças à comercialização do dom de Deus. O dom de Deus é para todos e deve ser partilhado igualitariamente entre todos. Qualquer comércio envolve lucro, e o lucro é sempre injusto, pois introduz a exploração e a desigualdade. A comunidade é chamada a viver o dom partilhado, vencendo toda a injustiça, porque o projeto de Deus é liberdade e vida para todos, e isso só acontece através da partilha fraterna. Simão é expulso da comunidade chamado à conversão. Sua atitude, portanto, tem remédio, desde que se converta. Se a comunidade não for severa, logo ela perde completamente a sua identidade, que é repartir o dom de Deus. E isso significa partilhar os bens e a liberdade em clima fraterno. Quando a comunidade se deixa levar pelo espírito de comércio, ela acaba tendo de cristã só o nome, o resto é lucro. Como no caso de Ananias e Safira, o episódio de Simão é uma severa advertência. Ou a comunidade cristã, ou é apenas uma comunidade que faz mágicas, vende ilusões a fim de conseguir dinheiro e prestígio. O Evangelho é muito claro neste ponto. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O Senhor Deus e o Senhor Dinheiro não se entendem, porque o primeiro é servido com a justiça e o segundo com a injustiça. O difícil é quando se mistura o preto com o branco e tudo fica cinza. Aí ninguém sabe mais quem é quem. Se a regra é a do vale tudo para ser cristão, ou melhor, dizer-se cristão, para ganhar mais, como queria Simão? Então a grande questão para nós hoje é isso. Comercializamos o dom de Deus? Fazemos de nossas igrejas, de nossa religião, fonte de lucro, de arrecadação de dinheiro? Que nós possamos então no dia de hoje refletir sobre isso e pensar como é preciso conversão. Assim como Simão é chamado à conversão, muitos de nós também somos chamados, porque tantas e tantas vezes caímos na tentação de comercializar o dom de Deus. Que Deus então nos ajude, que esse dia seja um dia de reflexão, porque tantas vezes nós queremos comprar a graça de Deus com ofertas, doações, promessas. Muitas vezes queremos comercializar o dom de Deus.
Que Deus então nos ilumine, nos dê o seu Espírito, para que nós possamos viver a graça do dom partilhado, praticando a justiça, a solidariedade e a compaixão. Que o Deus, fonte de amor e de bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.